Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar o impressionante filme chamado Aquaman e o Reino Perdido. O filme começa com Aquaman, o rei de Atlântida, navegando pelos oceanos e chegando até um certo navio para derrotar muitos vilões. Ele achava que sua vida seria sempre assim, derrotando diversos criminosos, até o dia que ele se tornou o pai. Agora, além de derrotar essas pessoas, ele tem que compartilhar as histórias com seu filho. Acontece que depois de se apaixonar pela Mera, os dois se casaram e tiveram esse lindo bebezinho chamado Arthur Jr. Aquaman agora também tem o trabalho de ser pai, só que a parte de ser pai ele gosta bastante, já o lado de ser rei de Atlântida não é muito agradável. Ele achava que seria um trabalho glamuroso, mas acontece que é apenas algo muito chato, que ele fica o dia inteiro em reuniões falando coisas que ele nem mesmo entende. E para dificultar ainda mais sua vida, existe o tal do conselho, que são diversas pessoas que não deixam ele implementar nada que ele queira. Ou seja, a única coisa que vale a pena em sua vida é tomar conta de seu filho. Às vezes ele tem alguma diversão no fundo do mar, quando ele tem que, por exemplo, acabar com lutas proibidas de espécies diferentes. Vemos então que enquanto Aquaman conversava com seu próprio pai, o homem pedia para ele dar um irmãozinho para seu neto, mas Aquaman dizia que isso seria muito ruim, pois ele também tem um irmão e os dois não se dão bem. O pai tenta dizer que irmãos não se dando bem é algo normal, porém Aquaman insiste dizendo que um cachorrinho já é o suficiente para fazer companhia para seu filho, e do nada, o molequinho começou a se comunicar com os peixes no aquário. Aquaman ficou extremamente animado com isso, pois pela primeira vez, ele vai poder compartilhar todos os seus dons com alguém igual a ele. Ao mesmo tempo, vemos que um dos vilões do primeiro filme, o Manta, estava na Antártida procurando por algum tipo de sobressalente da tecnologia de Atlântida para consertar sua armadura e poder se vingar do Aquaman por ter eliminado seu pai. Dessa vez, ele acha que está chegando perto. Em seguida, o Dr. Shin, que é o responsável pelas pesquisas, está se aproximando de mais um local que ele acha que tem alguma coisa. Seu assistente já estava lá e detectou alguma coisa embaixo do gelo. Do nada, tudo começou a tremer. Uma rachadura gigantesca começou a se abrir no gelo e tanto o Dr. Shin quanto seu assistente caíram lá embaixo. Na queda, o assistente quebrou a perna e não conseguia mais se mover. Dr. Shin se aproximou de uma parede de gelo e viu que algo estava querendo quebrá-la de lá do outro lado. Ele não conseguia levantar seu assistente e de repente um tentáculo atravessou aquela parede e pegou o pobre coitado do assistente. Ele com certeza não ganhava bem o suficiente para passar por esse tipo de coisa. Depois que ele virou lanche para essa criatura, o Manta apareceu e perguntou pro Dr. Shin o que aconteceu, e o homem disse que tem um monstro lá do outro lado. Assim que passaram pelo buraco, eles ficaram em choque ao ver uma caverna gigantesca e diversas espécies congeladas ali. Aparentemente, tudo aquilo estava completamente congelado há milhares de anos, mas por causa do aquecimento global, começou a derreter e por sorte eles encontraram. O Manta então manda todos colocarem suas roupas de mergulho para ver o que tem lá embaixo d'água. Dr. Shin não quer, pois ele está com medo do monstro, mas não vai ter outro jeito. Todos começam a descer e encontram coisas impressionantes, vestígios de uma civilização escondida, até que do nada eles são atacados pelos monstros mais uma vez. O Manta acaba indo parar no fundo do mar e encontra diversos submarinos e outras espécies de veículos subaquáticos. Além disso, em sua frente também está um grande tridente partido ao meio. O Manta pega esse tridente e assim que junta as duas partes, algo impressionante acontece. Uma onda de energia verde se manifesta e uma criatura fala diretamente na mente dele, dizendo que se o Manta libertá-lo, ele irá garantir poder suficiente para derrotar o Aquaman. Ele poderá tirar tudo que o Aquaman tirou dele, afinal o herói tirou a vida de seu pai e agora Manta terá a chance de dominar todo o reino dele. Assim que ele acorda dessa espécie de sonho, vemos que o Manta está mudado. De volta até a casa do Aquaman, ele e sua esposa Mera foram convocados para uma reunião do conselho. Nessa reunião, o conselho explica que os seres humanos estão aumentando muito o lixo que eles jogam nos mares e também toda a poluição de seu próprio ar. Isso causou a criação de uma nova praga ali em Atlântida e diversos moradores estão perdendo a vida, inclusive o mentor do Aquaman. O próprio Aquaman diz que a única maneira de resolver isso seria mostrando o reino de Atlântida para toda a humanidade e assim trabalharem juntos para tentar resolver o problema do aquecimento. Mas a líder do conselho diz que isso está fora de cogitação. Se eles se mostrarem para o reino dos homens, será para eliminá-los, não para coexistir. Enquanto isso, em algum lugar do Atlântico, o Manta estava liderando uma missão com um dos submarinos que ele encontrou naquele lugar. Seu objetivo é subtrair um certo combustível. Todos esses equipamentos que ele trouxe daquele lugar precisam desse combustível
chamado orichalcum. Dr. Shin diz que não sabe de onde esse combustível vem, nem de onde veio toda essa tecnologia. Ele apenas sabe que no dia que o Manta tocou naquele tridente, todo esse conhecimento simplesmente brotou na cabeça dele, e seus motivos para pegar esse combustível, além de operar essas máquinas, são completamente inimagináveis. O Dr. Shin está preocupado com outra coisa também. Esses combustíveis só são encontrados em fortalezas extremamente seguras espalhadas ao redor do mundo, e depois de subtrair todo o combustível, sobrou apenas a localidade mais perigosa. Vemos que o Manta e seus comparsas estão invadindo esse local com alta segurança, e assim que entraram, um povo viu o que eles estavam fazendo e saiu dali. Descobrimos então que eles estavam invadindo o principal armazém de orichalcum do reino de Atlântida. Os alarmes logo são acionados e o Manta fica preso lá dentro. Ele então pede para seu time lá no submarino vir resgatá-lo, e eles se aproximam da entrada de Atlântida. Dr. Shin é obrigado a acionar as defesas daquele submarino, e assim que Atlântida começa a atacá-los, pois eles são invasores, eles ligam um escudo, e depois o Dr. Shin aciona o canhão ultrassônico, que com facilidade derruba as primeiras defesas. Eles então invadem Atlântida, e a mãe do Aquaman, junto de sua esposa Mera, vem liderando a defesa. Elas estão furiosamente atrás deles, e o grupo está destruindo tudo que vê pela sua frente. Porém, eles têm o canhão ultrassônico, e a mãe do Aquaman não tem a menor chance. Mera continua indo atrás deles e consegue pegar o veículo onde estava o Manta, mas assim que ela quebra a janela para invadir aquele veículo, o Manta a atinge com uma rajada de laser super poderosa, e ela fica lá caída, toda queimada. O Manta sai de seu veículo para terminar o serviço, porém Aquaman vem salvar sua esposa. Ele está extremamente irritado, e o Dr. Shin avisa ao Manta que todo o exército de Atlântida está se aproximando, eles têm que fugir. Para criar uma distração, o Manta destrói os trilhos de um trem, e o Aquaman tem que salvar essas pessoas lá dentro enquanto ele foge. Mesmo assim, depois de salvá-los, Aquaman foi atrás do Manta, só que assim que entrou no submarino, ele mandou dispararem o canhão, que acertou em cheio o Aquaman, que acabou desmaiando. Depois de toda essa destruição, o Conselho não confia mais que Aquaman possa manter Atlântida protegida. Em uma reunião com sua mãe e também com o rei Mereus, Aquaman descobre que esse orichalcum que o Manta está subtraindo é algo extremamente poluente, e foi por isso que o povo de Atlântida resolveu bani-lo e guardá-lo em lugares secretos ao redor do mundo. Mas o Manta subtraiu tudo que eles tinham. Ele deve estar trabalhando nisso há pelo menos 5 meses, e o Aquaman percebe então que a superfície do planeta tem se aquecendo muito, já fazem 5 meses. Deve ser por causa dele. A mãe do Aquaman então diz que o Manta tem que ser parado, pois se ele continuar, tudo que é de gelo no planeta irá derreter, e o clima irá mudar catastroficamente. Eles entretanto não sabem como encontrar o Manta, porém Aquaman tem uma ideia de alguém que possa ajudá-los: seu irmão Orm. Mas acontece que ele está preso em outro reino, e o pessoal desse reino nunca deixaria ele ser libertado. Só que o Aquaman não quer conversar com ninguém, ele quer invadir o reino e libertar seu irmão da prisão. Sua mãe diz que isso não é uma boa ideia, mas Aquaman fala que eles não têm outra escolha. Para ajudar seu filho, a mulher vai mandar com ele em sua missão esse polvo que foi modificado geneticamente e conta com a ajuda de inteligência artificial para poder mandar o posicionamento do Aquaman de volta para a Atlântida na hora que ele encontrar o seu irmão. Arthur e essa criatura então partem em sua missão, e sua mãe fala para ele dizer para seu irmão que ela o ama muito e sempre pensou nele. Logo, Arthur e essa criatura chegaram ao país e conseguiram libertar o Orm. Eles só tiveram que derrotar alguns guardas. Além disso, a roupa de invisibilidade do Aquaman ajuda muito. Orm não quer ir embora, pois isso irá causar um grave problema entre as nações, mas Aquaman diz que o Manta está quase destruindo o planeta e ele precisa de ajuda. Os dois então começam a fuga. Para escapar dessa prisão que fica embaixo do deserto, eles utilizam a ajuda dessas criaturas que cavam túneis para sair até a superfície. Lá fora, Orm, que estava todo magrelo, pois há muito tempo que ele não bebe água, consegue se arrastar até o mar, e impressionantemente, assim que as ondas o tocam, ele volta a ter toda a sua força. Parece que a água realmente é a fonte da vida. Orm derrotou os guardas com toda a facilidade, e enquanto isso, Aquaman ainda estava lutando com os outros guardas. Ele acabou caindo daquela criatura e o outro guarda estava prestes a acertá-lo, mas acontece que ele tem muita sorte e caiu de cima da criatura bem do lado de seu irmão, que deu uma voadora no guarda. O povo, entretanto, trouxe a atenção de diversos outros guardas e eles tiveram que fugir para o mar. Lá embaixo, em uma espécie de micro submarino, Aquaman contou tudo o que aconteceu para seu irmão, e ele dizia que o único lugar que poderiam encontrar informações a respeito
respeito do Manta era no reino dos piratas. Enquanto isso, o Manta estava em alguma ilha do Pacífico Sul queimando todo aquele orichalcum. Dr. Shin está começando a se arrepender de ter ajudado o homem, mas agora ele não tem outra escolha, ou continua ou perde a vida. Assim que os irmãos de Atlântida chegaram até o reino dos piratas, a única maneira de conversar com o rei deles era estando acorrentados. Assim que começaram a reunião, o rei não queria dar para eles as informações sem receber nada em troca, e o Aquaman, chato à beça, não queria pagar nada. Ele, como sempre, só quer ficar brigando, e seu irmão percebe que não tem outra escolha. Ele deixa Aquaman começar a brigar. Ele desce o cacete em diversas criaturas e coloca uma espécie de dispositivo de mergulho na cabeça do rei dos piratas para encher de oxigênio e fazê-lo falar. Afinal, ele é um peixe e não pode respirar sem água. O rei então conta tudo que ele sabe a respeito do Manta e que ouviu falar que ele está em uma ilha do Pacífico Sul e passa as coordenadas para o Aquaman. Os irmãos então chegam até essa ilha que estava emitindo uma gigantesca fumaça verde. Aquaman então manda o povo contar pro pessoal de Atlântida sobre sua localização. Durante o caminho até a base do Manta, o Aquaman não para de falar para seu irmão que todas as coisas da superfície são muito deliciosas e até mesmo o faz comer uma barata, dizendo que é como se fosse o camarão da superfície. Eles ficam impressionados ao ver uma borboleta gigante ser devorada por uma planta. O orichalcum está fazendo as criaturas da ilha mudarem de tamanho. Eles têm até mesmo que correr de diversos insetos gigantes que querem devorá-los e plantas também no meio do caminho. Aquaman então derruba uma estátua gigantesca para servir de ponte e eles conseguem escapar dos insetos. Enquanto isso, na base, o Dr. Shin foi contar as novidades para o Manta e como ele não estava em seu quarto, o Dr. Shin pegou o tridente e viu tudo o que estava acontecendo com o Manta. Do nada, o homem aparece e diz que está fazendo isso para se vingar do Aquaman por ter eliminado seu pai e manda o Dr. Shin nunca mais voltar ali. Durante a noite, Aquaman e seu irmão invadem a base do Manta e descem o cacete em todo mundo até chegar na central de comando. Eles então viram que o Manta estava queimando o orichalcum e o Orm diz que se ele continuar, todos da superfície irão perder a vida. Do nada, Dr. Shin aparece e os ameaça com um objeto letal. Ele então fecha a porta e diz que era tudo fingimento, apenas para as câmeras verem. O homem então conta que tudo que ele sempre quis em sua vida era ver Atlântida, mas acabou ajudando o Manta sem querer, pois senão ele ia perder a vida. E agora, ele precisa que Aquaman e seu irmão o tirem dali. Aquaman não quer fazer isso, mas seu irmão consegue convencê-lo, e de repente tudo se explode. Aquaman e o irmão vão parar lá embaixo. Era uma das funcionárias do Manta que destruiu aquilo tudo com um objeto letal e depois arrastou o Dr. Shin para fora. Agora começa uma longa e tediosa montagem dos dois irmãos lutando contra aquele veículo subaquático. No final, Orm consegue prender as pernas daquele veículo com uma grande corrente e o Aquaman consegue acertar uma grande pancada fazendo ele explodir. Do nada, o Manta aparece. Orm acha que ele é apenas um ser humano fraco e parte para cima dele, mas é derrotado com apenas um soco. Aquaman também tem que partir para cima dele e logo seu irmão se junta à batalha, porém o Manta é forte demais. Ele quase elimina o Orm com seu tridente e assim que o irmão do Aquaman bota a mão nesse tridente, ele também vê tudo que o Manta viu, mas como estava distraído, acabou sendo acertado pelo laser. Manta então iria eliminá-lo, mas as forças de Atlântida apareceram atacando a ilha e ele se distraiu, acabando sendo atacado pelo Aquaman que o levou para baixo d'água. Como seu traje estava com defeito, ele teve que fugir com o seu grande submarino. Aquaman mais uma vez tentou ir atrás dele e tomou uma rajada daquele canhão supersônico. O rei de Atlântida acabou ficando preso nas pedras, mas sua esposa Mera veio salvá-lo. Ela já está recuperada. Lá fora, Orm conta tudo que viu com aquele tridente. É sobre o antigo reino perdido de Necros. Muito tempo no passado, o rei daquele lugar encontrou o orichalcum e tornou seu reino o mais rico de todos e tentou bater de frente contra a Atlântida. O rei de Necros utilizou os poderes do orichalcum para criar aquele tridente e transformou todos os moradores em monstros e até ele mesmo. Só que Atlan, o rei de Atlântida, conseguiu derrotá-lo e depois utilizou seu próprio sangue para criar um feitiço que congelou todo aquele reino perdido. Ele era para ter ficado escondido por toda a eternidade, mas o Manta o encontrou. Todos então percebem que como aquele reino foi congelado graças ao sangue do rei de Atlântida, a única maneira de descongelá-lo também seria com o sangue do rei de Atlântida, e o Manta deve estar atrás do sangue do Aquaman. Mas acontece que ele não é o único com sangue real, também tem seu filho. Vemos então que o Manta foi até a casa do pai do Aquaman, atravessou seu tridente nele e levou o filho do Aquaman. Assim que o próprio Aquaman chegou, só tinha seu pai lá, quase sem vida, e ele contou que o Manta levou seu neto. Dr. Shin viu o Manta chegando com o bebê e percebeu que aquilo estava indo longe demais. Ele então enviou as coordenadas de onde
eles estavam se escondendo para a Atlântida. A mãe do Aquaman pediu para que ele e seu irmão trabalhassem juntos para salvar o mundo, e eles partiram para buscar o filho do Aquaman. As forças dos reinos se juntaram e eles foram até onde estava o Manta. Para destruir aquele canhão supersônico, Aquaman reuniu todas as baleias do oceano e as fez gritar na maior frequência possível, destruindo o submarino do Manta. Só que já era tarde demais, ele já estava entrando lá na sala do trono do rei de Necros e vai utilizar o sangue do filho do Aquaman para libertá-lo. Só que o Dr. Shin conseguiu enganá-lo e deu uma mochila com uma bomba. Isso, entretanto, não foi suficiente para derrotar o Manta e ele conseguiu pegar o filho do Aquaman. Quando estava prestes a eliminar o bebê, a criança começou a gritar e chamou a atenção do Aquaman, que foi correndo até lá salvar seu filho. Ele arremessou o tridente e o Manta partiu para cima dele. Dr. Shin conseguiu remover o tridente da parede e o devolveu para o Aquaman e continuou o embate contra o Manta, mas de alguma forma foi derrotado e estava prestes a perder a vida. Sua esposa Mera, entretanto, apareceu no último instante e conseguiu salvar o Aquaman. Ela então pegou o bebê e saiu correndo dali junto com o Dr. Shin, mas o Manta arremessou seu tridente contra ela. Por sorte, o irmão do Aquaman também apareceu no último instante e pegou o tridente em pleno ar. Ele, entretanto, foi dominado pelas forças do rei de Necros, e o Aquaman derrotou o Manta, já que agora está sem poderes e é muito fraco. Seu irmão partiu para cima dele e Aquaman o segurou, mas não foi o suficiente. Ele o acertou com uma pancada e seu sangue caiu sobre aquele lugar, acordando o rei de Necros. Sem outra escolha, Aquaman tocou naquele tridente para tentar acordar seu irmão, e dizendo diversas palavras bonitas a respeito de família e de salvar o mundo, ele conseguiu fazer seu irmão voltar a si e arremessou o tridente contra o rei de Necros. Porém, o monstruoso rei pegou o tridente. Agora, ele tem toda a sua força, mas por sorte, o irmão do Aquaman arremessou o seu tridente para ele e Aquaman o arremessou contra o rei de Necros, destruindo o tridente e o monstro ao mesmo tempo. Agora toda a ilha estava sendo destruída. Eles tiveram que fugir dali. Aquaman queria salvar o Manta, mas ele não aceitou ajuda e se jogou lá na fenda. Com certeza, se tiver outro filme, ele vai voltar de alguma maneira miraculosa. Todos conseguiram fugir da ilha a tempo, mas resolveram dizer para o mundo que o irmão do Aquaman perdeu a vida ali, para que ele possa sair por aí vivendo sua vida sem ninguém ficar o perturbando. Todos se despediram e vemos que Aquaman conseguiu convencer o conselho a contar para a humanidade sobre a existência de Atlântida. Todos ficaram em choque, mas Aquaman se apresentou em uma entrevista para o mundo inteiro, dizendo que agora Atlântida e a humanidade irão trabalhar juntas para acabar com o aquecimento global. Antes do filme acabar, vemos Orm comendo um hambúrguer e colocando uma barata dentro. Obrigado por assistir, até o próximo!